Segunda Reis. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. A partir do versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Então leiamos. Nós vamos ler até o versículo 9. Para a gente ter uma ideia do que vai ser falado. Diz assim: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor, era o prestamista, né? Veio o credor e a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de... Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre o teu filho, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe a parte para que estiver cheio. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E disse, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Deixa a Bíblia aberta. Quando recebe essa palavra, diga amém. Hoje, meus irmãos, aliás, todas as quarta-feiras nós fazemos aqui o culto do crescimento espiritual. Tá? Esse culto é como que se chamam naquelas igrejas tradicionais culto de doutrina, né? Nós chamamos o culto do crescimento espiritual, porque esse é o nosso objetivo, crescer espiritual com Deus. E a gente cresce em várias áreas. Cada quarta-feira nós temos aqui uma palavra que nos direciona. Hoje essa palavra vai nos acrescentar a nossa fé e o desejo de nós termos intimidade com Deus, acreditar na providência de Deus, que nós precisamos muito, e também para nós buscar ter comunhão com Deus como tinha Eliseu, o profeta. E isso está raro na face da terra. Pessoas que orem a Deus e Deus atenda e resolva o problema das pessoas. E às vezes a gente vai em cultos, as pessoas começam a dizer: hoje Deus vai curar, hoje Deus vai fazer isso, e Deus vai encher, e Deus vai... Termina o culto, a gente se pergunta: cadê as palavras? Então, quando o homem tem credibilidade, intimidade com Deus, faz como esse homem chamado Eliseu. Ele dizia assim: ó, segundo a minha palavra, aliás, Elias, segundo a minha palavra não vai chover. Ele nem dizia segundo a palavra de Deus. Era a credibilidade que ele tinha com Deus. Na verdade, meus irmãos, quando um homem e uma mulher têm comunhão com Deus, as suas palavras produzem vida. E aí você tem que usar ela sabiamente para abençoar as pessoas. Porque se você lançar uma palavra para os seus filhos ou para alguém, o contrário, o princípio de Deus, pode acarretar problemas. Porque o poder da vida e da morte está nas palavras. Muito bem. Então hoje nós vamos crescer espiritual nessas áreas que eu falei. O primeiro versículo começa assim a dizer: uma mulher das mulheres. O que nós aprendemos aqui? Que ela não era uma mulher qualquer.
ela era uma mulher das mulheres. Por isso que Salomão, ele fala em Provérbios, que quem acha uma mulher, achou uma coisa boa e alcançou benevolência do Senhor. Então, não é uma mulher qualquer que você acha que alcançou benevolência do Senhor, ou seja, que você casa com ela, que você passa a conviver. Mas é como essa aqui, uma mulher das mulheres. Uma mulher que se destaca entre outras mulheres. E ela tinha um esposo. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe, porque são histórias à parte da Bíblia, que essa mulher, ela era esposa de um homem que sustentou 100 profetas com pão e água quando Jezabel perseguia os profetas para matá-lo. Ele semeou na vida dos profetas. Agora, ele veio a óbito, ele veio a morrer. E quando ela morreu, aliás, quando ele morreu, ele tinha uma dívida com um credor, ou um prestamista, ou alguém que forneceu, eu creio que não era, ele devia para um cidadão. Irmãos, morrer devendo, não quer dizer que tu não vai para o céu, porque há uma diferença do caloteiro, que tem como pagar e não paga, e para aquele que tirou na bemol, paga tudo certinho, mas aconteceu que ele deu um infarto e morreu. Mas ele estava pagando tudo certinho. Então esse homem, ele não devia porque queria. Ele pagava tudo certinho, ele era um servo de Deus, um homem de Deus, mas ele morreu. E aí era ele que trabalhava para pagar a sua conta que ele tinha comprado. Agora acompanhe o restante do versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, que era o porta-voz entre Deus e o povo, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servo ou escravo. Olha como esse rapaz, ela dá testemunho do esposo dela. Ela diz assim: ele era um servo. Tu sabe disso, profeta? Que ele temia a Deus. Por isso que lá nos 2 salmos gêmeos que eu chamo da família, que é o Salmo 127 e o 128, diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Às vezes o pai de família teme a Deus, honra a Deus, respeita, mas não anda nos caminhos do Senhor. Aí não vai atrair as bênçãos que tem lá no Salmo. Esse homem, ele temia a Deus e servia o seu Senhor. No caso aqui era o profeta. É lindo, não é lindo, pastor Davi? Uma pessoa que teme a Deus, respeita as coisas de Deus, ele é fiel a Deus. Por ele ser fiel a Deus, a sua esposa recebe o bônus. Às vezes hoje a minha esposa não fica assim mais preocupada. Eu dizia para ela assim: eu não sou fiel para ti. Ela, não, eu sou fiel para Deus. Por eu ser fiel para Deus, tu recebe os bônus. Ou o homem temer a Deus, respeitar a Deus, ele viaja longe da esposa para qualquer canto, mas ele teme a Deus, que vê todas as coisas, que supre a sua necessidade, que abençoa. Ele tem consciência disso, e ele é fiel a Deus, e a esposa recebe as bênçãos. Então ela deu testemunho que ele era temente a Deus, esse homem, e ele servia. Mas veio a morrer. E ela clamou, ela disse: profeta, eu sou uma viúva agora, eu não tenho como pagar essa dívida. E o credor já passou aqui anteontem e falou que hoje ele vem para pegar os meus 2 filhos e levar como escravo. Ele vai criar os meus filhos vão ter que trabalhar, até pagar essa dívida. É triste, irmão, diga misericórdia. Nós, servos de Deus, irmão, às vezes a gente passa certas circunstâncias, Às vezes a gente mora de aluguel, acaba chega, a gente atrasamos, não atrasamos porque queremos, e manda nós embora,
né? E ainda até desafia o nosso Deus. Rapaz, tu é crente aí, por que tu não pede para Deus te dar um terreno aí? Né? E você fica, meu Deus, que humilhação. E às vezes você, em vez de dizer assim, agora que eu vou ser mais fiel a Deus e temente a Deus, a pessoa diz assim, Deus, eu dou minha oferta, meu dízimo, vai estar de costas, vou deixar de ir para a igreja. E começa a se afastar de Deus. A gente passa, irmãos, muitas situações, às vezes de dívida mesmo. Você coloca lá no preguinho o primeiro papel de luz, já está no quinto, e você, quando chega aqui, olha para lá, meu Deus, livra aqueles pessoal que sobe no porte, Pai, daqui da minha casa, de água, de luz. E para quem é uma pessoa que teme a Deus e guarda as suas coisas tudo certinho, perde sono, às vezes perde até o apetite de se alimentar, dá dor de cabeça, dá ansiedade. Acontece várias coisas com ele, porque é uma pessoa fiel a Deus. E o que nós devemos fazer quando isso acontece? Clamar a pessoa certa. Aqui Eliseu, ele está na figura de Deus. Deus, irmão, é o único que pode abrir uma porta onde não tem porta. Deus é que pode mandar aquele homem do carrão preto. A gente que faz a obra de Deus, como disse o pastor que pregou domingo, a gente está trabalhando, irmão, já não tem mais dinheiro, mora para o carro preto lá. O camarada chama, olha, eu vim aqui deixar uma oferta para essa obra. Não é só para pastor e para obra, para quem é fiel. O Senhor procura, os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Ele não desampara, irmão. Agora não perca a tua comunhão com Deus, porque quando surge problema, o objetivo dos problemas é causar briga entre o casal. É a pessoa pensar em deixar a comunhão com Deus, deixar de ler a Bíblia, deixar de ir aos cultos da semana, começa a faltar, os problemas, o inimigo pega esses problemas para fazer isso com nós. Mas quando a gente vigia, a gente diz, agora que eu vou mais para oração. Agora que eu vou acordar de madrugada e orar, porque eu li na Bíblia que quem busca o Senhor de madrugada, Ele ama essas pessoas e Ele abençoa. Mas a solução dela era clamar o homem de Deus. A solução da igreja é clamar a Deus, irmão, quando surge esse problema. Existe problema que está no campo do impossível. Só Deus pode fazer. Próximo versículo. Quem está com a Bíblia aberta. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O profeta ouviu o clamor dela, pastor Davi, disse, o que eu de fazer por ti? O que tu tem em casa? Aleluia. Olha, irmão, Deus é poderoso, Ele é Senhor, mas Ele precisa ver qualquer coisa em nós. E essa qualquer coisa eu posso chamar assim a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente quer um milagre, mas o Senhor diz, mas porque todos que o Senhor curou, libertou, Ele diz assim, a tua fé te salvou, te curou. Porque Ele se agradou com aquela fé que a pessoa tem. Ele poderia dizer assim, eu te curo. Não, Ele achou do lado da pessoa algo que agradou a Ele. Por isso que o escritor Hebreu 11:6, ele diz assim, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É necessário aqueles que vão orar, que vão vir para a igreja, que vão vindo crendo no Deus grande, irmão, que pode te abençoar. E você vem e manifesta a sua fé. E Deus diz assim para nós nos nossos cultos, a tua fé vai te honrar, a tua fé vai ajudar nessa, a tua fé vai fazer isso que você deseja no seu coração. É através da fé. Aí o profeta perguntou, o que tens em casa? Olha como é que ela começou. A tua serva não tem nada. Aí, vírgula, ela disse, não, uma pequena botija de azeite. Tá lá para terminar. Não tem aquela hora que você está fazendo o almoço, esperando o teu esposo abençoado, né? Ainda mais aquele que chega com a comida, não está na mesa, ele já vai entrando na terceira tribo de Israel, que é a tribo dos murmuradores. Que tem 12, né? Aí o cabra vai para a terceira. Desce na terceira. Aí ela já fica nervosa, meu Deus. Aí o gás, ó. As caspazinhas chegam.
Quem tem casca, né? Que nem eu. Você não tem. Naquele momento você diz não. Aí você leva, mas a mamãe virava a botija. Aí você vai lá e... Não, mas a mamãe virava, dava, mas ali não virou, não vira. Você vira pra cá, vira pra lá. Mas você sacode ainda tem um pouquinho, mas não acende o fogão. Era mais ou menos assim que estava a botija dessa mulher. Aí o profeta disse assim para ela, ele libera uma palavra. Veja, irmão, que em todos os nossos apertos, nós devemos ficar atentos aos sinais de Deus, à voz de comando de Deus, o conselho de Deus. Às vezes ele usa uma criança, usa o nosso filho, nossa filha, ele usa o vizinho, ele usa até um cachorro, porque um cão já foi usado para mim. Pastor, Deus me livre, um cão cachorro. Quando eu estava num período probatório para pastor, para ser ungido a pastor, eu fiquei desempregado muito tempo. E eu tinha minha primeira filha. E ela estava com uma fome e não tinha o que comer. Era 11 horas. Eu me lembrei que lá na feira tinha um irmão que era da igreja, que sempre me abençoava, era peixeiro. Quando eu aparecia por lá com aquele olhinho meio triste, né? Ele dizia assim, irmão meu, eu vou cortar aqui uns peixes aqui para você levar. Aí, ô glória. Nesse dia, quando eu cheguei lá, 11h30, irmão, ele tinha lavado a banca. Quem já foi na feira sabe disso, né? Os peixeiros lá. Eu olhei e não tinha mais ninguém. Aí eu me sentei em cima da banca dele. Eu disse, agora o meu socorro só vem do Senhor. Assim, com uns 15 metros, eu olhei e lá veio um cão. Mordido assim, prendendo uma sacola nesse mercado preto. Ele cansava, ele arrastava, ele parava. Aí mordia de novo lá. Só que ele não mordeu no que vinha dentro. Ele estava educado. Prendeu só a parte que estava solta, sem estar com a carne lá dentro. Aí ele veio olhando. Irmão, quando ele chegou assim, bem pertinho, ele soltou e olhou 3 vezes para mim e olhava para a sacola e olhava para mim. Irmão, quase que ele fala. E eu entendi que era para mim olhar o que estava dentro da sacola. Aí eu fui lá, no que eu abri, irmão, Aí que eu fui saber que existe carne chã de dentro. Porque eu perguntei lá do irmão. 7 quilos de carne chã de dentro. Rapaz, aí eu levei para casa, minha esposa afinava bem fininho, aqueles bifezinhos assim, para demorar muito dia. Eu não sei de onde foi que ele trouxe, meus irmãos. Eu não fiquei nem com pena de quem tinha ficado sem aquela carne, né? Porque eu estava orando para Deus providenciar. E eu botei a mão na sacola e fui para casa muito alegre. Deus usou aquele animal, irmão. Porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Hoje eu não preciso que Deus use mais um cão, porque Deus está usando o irmão Davi, o pastor Davi. Pastor Milton, ajunta aí as coisas depois do culto, vem aqui que tem uma carne. Eu estou ficando gordo com esse negócio de jantar carne. E eu tenho mais 2 litros de açaí, misericórdia. Mas eu vou orar para Deus já usar a irmã Francisca, a irmã Maiara, né? Convidar o pastorzinho. Eu vou começar a usar em casa uma botija com um pouco de azeite. Então, ouça agora a voz de comando. Às vezes nós temos que ficar atento a isso. Ouça agora, às vezes Deus usa o pastor no altar para te orientar e você está desapercebido. Porque às vezes a gente gosta mais do louvor do que a hora da mensagem. Aí ele disse, eu vou lhe dar a voz de comando. Empresta dos vizinhos muitos vasos e pega aí o que tu tem aí, entra no teu quarto e coloca lá, porque eu vou orar. E chama o teu filho e te tranca lá dentro do quarto. Vão pegando os vasos e vão enchendo, porque vai ter azeite para encher os vasos. Veja, meus irmãos, o poder de Deus como é milagroso. Aleluia. Agora, se não tiver nada, não vai acontecer nada. Mas se tiver um pouquinho de fé, vai acontecer, irmão. Quando você dia de culto, estiver desanimado, triste, com dor de cabeça, mas se tiver um pouquinho de fé, venha, meu irmão, que você vai voltar melhor. O que o inimigo quer que tu falte quarta, falte a sexta, que tu vire domingueiro e vai traquejando e vai se afastando da comunhão de Deus. Verdade. Aí ele começou a orar. Ele ficou fora, o profeta. E aí parece assim que eu vejo, irmão. Quando ela olhou aquela botija
que tinha só um pouquinho dela, a primeira, começou a esborrar. E ela disse: meu filho, abre aí essa outra. E começou a encher. E quando encheu, e a botija dela pequena e não secava. E vai, enche outra, e traz mais, e traz mais. E ela diz: meu filho, traz mais que tem muito azeite. Mamãe, acabou a botija. E a Bíblia diz: o azeite. Então eu vou fazer aqui uma aplicação para nós. O nosso milagre, muitas das vezes, não está na sala da casa. Ele está dentro do nosso quarto, que é na nossa intimidade. Deus precisa, irmão. Por isso que as melhores coisas que Deus pediu para nós fazer, ela está no secreto. Quando tu fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que vem em secreto, que vai te... Porque isso aí não dá ibope, irmão. Agora eu orar aqui, Senhor, meu Deus, que estás acima dos estrelas. Rapaz, esse pastor ora muito. Agora lá dentro do quarto sozinho. Só quem está vendo é... E nós, seres humanos, gostamos de fazer ou mais para Deus ou mais para os homens. Mais para os homens, a maioria. Aí, outra coisa que ele diz: quando tu fores dar a tua esmola, for dar com a direita, esconde a esmola é uma ajuda. Né? Visito a casa do irmão Carvalho que está ali. Chego lá e ele diz: pastor, acabou meu gás. Ô, meu irmão, eu tenho 120 reais aqui. Compra o teu gás, por favor. Aí eu saio de lá na esquina. Irmãos, eu tenho muito amor, irmão. Encontrei o irmão ali sem gás, eu puxei 130 reais, dei para ele. Eu já perdi meu galardão. Aí eu chego na igreja: irmão, a gente tem que ter amor. Eu vou contar para você. Hoje eu topei um irmão fulano de tal, sem gás, e eu comprei o gás dele. Não precisa, irmão. O teu pai que vem em secreto vai te recompensar. As pessoas não vão saber por que você é abençoado. Porque você semeia, você ajuda, você não toca trombeta. Então tudo aquilo que às vezes o homem quer fazer para aparecer, Deus não se agrada. Mas aquilo que você faz para Deus ver, aí Ele faz aparecer na tua vida o milagre. Outra coisa é o jejum. Quando tu for jejuar, unge a tua cabeça, lava teu rosto e faça o teu jejum para o teu pai que vem em secreto, e ele vai te... Mas a gente começa de manhã: mulher, eu não quero café não, porque hoje eu estou jejuando, eu não estou santo. Aí o irmão bate na porta lá: ei, arruma tua enxada aí. Tá bom, irmão. Pai do Senhor, irmão, olha, eu não vou conversar muito com você, porque hoje eu estou jejuando. Hoje eu estou jejuando, porque eu estou santo. Já perdeu a tua bênção. É para orar, é para tirar um tempo a sós com Deus, irmão. Aí Deus vê. Vai ter hora que a tua barriga vai estar fazendo gol. Ai, está doendo a minha tripa, Senhor. Eu não tenho costume, resolva me ajuda, Pai. É para o teu bem, é para a vida espiritual. E Ele vai te recompensar. Olhe para a pessoa que está do teu lado. Diga assim: tu está com um rostinho de que faz muito tempo que não faz um jejum. Aleluia! Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo. Irmã Maiara, agora eu falei já muito com o pastor da Rio, vai falar com a irmã Maiara. Um princípio, irmão, da comunhão. Às vezes as nossas bênçãos não chegam à nossa casa porque nós estamos brigados com o nosso vizinho. A gente não compartilha a nossa bisteca com ele. A gente não chama para uma comunhão na nossa casa. E nós somos crentes, queremos do céu, queremos evangelizar. Se essa mulher vivesse inimiga com as vizinhas, ela tinha recebido a bênção? Porque o profeta mandou emprestar vasos de quem? Dos vizinhos. Pode emprestar os vasos dos vizinhos. Vizinho, oi vizinha, cria um vaso. Tem 2 vasos aqui, pode vir vizinha, chama o seu filho para pegar. E a vizinha do lado aqui direito: vizinha, tem um vaso aí, tem até 3, manda para cá. O que essa vizinha vai fazer com os nossos vasos? Não importa. Irmã, eu vou profetizar aqui pela palavra. Tem milagres que Deus vai usar na tua vida, na tua intimidade, quando estiver em oração dentro do teu quarto. Dentro do meu quarto, eu e minha esposa, você e sua esposa. Antes de dormir, minha esposa, vamos se colocar em pé. Me dê as tuas mãos, eu vou orar por você e você vai orar por mim. Você ora: Senhor, obrigado por essa mulher maravilhosa. Fortalece ela, encoraja. Enche ela da tua presença. Quando pensa que não, irmão, você vai abraçar ela, vai chorar. Oh, minha filha, me perdoa.
E depois ela vai orar: Senhor, esse homem já foi ruim comigo, ele já quis me bater, já bateu na minha coxa. E quando eu não queria fazer café com ele de noite, ele me batia também, Senhor. Fazer café é porque tem criança que é parada, né? Só o casal que tem. Meu pai! E aí você ora. Por fim, amém. Aí ele abre o olho, minha filha, quero te dar um beijo, tá tão lindo. E você vai dormir maravilhosamente. Quando o casal não ora, meu irmão, a mulher diz assim: rapaz, tu sonha feio, tu fala de noite, rapaz, tu ronca mais do que um porco, porque não ora antes de dormir. É mesmo que um animal selvagem. É a capivara lá, quando deita, não agradece. Não se ora só sentado ou de joelho, não, irmão. Se ora também sentado na beira da cama lá. Se ora em pé antes de dormir. Se ora até deitado no travesseiro. Minha esposa, bota aí a tua cabeça aqui, não vou morar deitado. Ora, a presença de Deus está lá. Não é verdade? Não é a postura, é o coração contrito para Deus. Aleluia. Não é verdade? Quem está entendendo aí? Glória a Deus. Então, se você e eu tiver alguma pendência com o nosso vizinho, quem sabe uma das nossas bênçãos está bloqueada por estar quebrado esse princípio, irmão. Hoje é noite de nós reatar a nossa aliança com o nosso vizinho, para que a bênção de Deus venha jorrar na nossa vida. Glória a Deus. Pastor, eu estou orando para aquele meu vizinho ou ir para o céu ou vender a casa dele. Porque ele é muito chato. Briga por causa de um palmo de terra. Ser crente, irmão, para ser abençoado não é fácil. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Chegou o irmão Caio, eu vou já terminar que ele veio pegar a esposa dele. Versículo de número 4 agora. Então entra e fecha a porta. Que eu já li, né? Agora o 5. Partiu, pois, ela e fechou a porta. Aqui eu também já li, né? Sim ou não? Eu já li, meus irmãos, isso aqui? Já, né? E sucedeu o quê? Cheio os vasos, que foram os vasos, disse-lhe ao seu filho: trazei ainda vaso. Porém, ela lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos, viva do resto. Olha a bênção de Deus aqui, meus irmãos. O azeite veio com bastança. Aí o profeta disse agora, a orientação é essa: vende. Vende o azeite. E do resto que sobrar, tu vai sobreviver. Ó irmão, quando a gente é ajudado em qualquer área, a gente tem que ter o espírito de gratidão a Deus. Essa mulher estava sujeita, naquele dia, o credor levar os seus 2 filhos. Agora, ela tinha azeite, ela ia vender, e vendeu. Quando o homem chegou, ela pagou a dívida, e os meninos não foram com ele, os filhos, o credor, e ela ainda ficou com dinheiro para sobreviver. Glória a Deus. Parece assim que eu estou ouvindo aquela mulher das mulheres dizendo: glória a Deus, o Deus do meu esposo me visitou este dia, esta casa. A dívida foi pagada. Eu vou continuar sendo fiel a esse Deus que ele foi. Eu vou continuar crendo no homem de Deus que é o profeta. Eu vou continuar em comunhão com meus vizinhos, como meu esposo fazia, porque isso é bom, isso é agradável, isso é louvável. Eu vou continuar crendo, botando a minha fé em ação. Eu nunca vou deixar de ter um pouquinho de fé. Aleluia. Glória a Deus. A minha pergunta é: que tamanho está a tua fé? Os discípulos que andavam com Jesus, teve um dia que eles disseram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Aí eu penso assim, que nessa hora, eu acho que foi aquele momento que Pedro andou por cima d'água, né? E se afundiu. Porque a fé dele diminuiu. Imagina andando por cima d'água. Aí ele pensou: isso não é para mim não. Ele é um encontro de Jesus. Aí ele afundiu. Jesus pega na mão dele e disse: homem de pequena fé. Levantou. Agora, se Pedro que afundiu tinha uma pequena fé, os que ficaram no barco e não saíram, será que ele tinha menos? Não tinha nada não.
No culto da igreja primitiva, irmão, começava assim, olha, vamos ouvir aqui o testemunho com o irmão Pedro. Só, irmãos, eu andei por cima d'água. Só que aí veio as dúvidas, mas foi maravilhoso, irmão, eu andar por cima, uma experiência única que só eu tive. E os outros ficaram, e por que nós também não pulamos do barco para fora? Porque ficaram com medo. Eu sempre, quando eu prego fé, aqui na igreja, eu digo para os irmãos que eu tenho muita vontade de orar num defunto e ver ele levantar. Mas não falta fé, falta coragem. Então, às vezes eu vou lá, eu fico rodando lá amém, será, Jesus, que eu digo para ele levantar? Teu nome. Eu digo, não, mas posso passar vergonha. Não falta fé, falta coragem. Mas eu vou levar a irmã Maiara quando morrer por aí. E a irmã Raíssa, que canta aqui mais, e a irmã Francisca. E eu vou pedir, irmã, pode orar. Uma segura no pé, no defunto, a outra na parte da cabeça, bota a mão assim, e a outra vai bota no coração. Vai cantando. Irmã, se ele mexesse a perna, nem mexesse, era um sucesso. Então a nossa fé, irmão, Deus tem que estar uma fé confiante. Eu termino a minha reflexão pedindo para você e eu levar 3 coisinhas aqui para nossa casa. Aprender a clamar a pessoa certa. Tem gente que está contando os problemas por aí com quem? Ai, irmão! Lá em casa, meus irmãos, meu Deus do céu, o anjo Rafael entrou lá. Num dia que eu não tenho nada para comer, um dia que eu fico mais alegre, irmão. Não conto meu problema para ninguém. Olha, irmão, eu estou precisando de uma palavra, manda pelo zap. O meu marido, irmão, ele está muito atribulado. A pessoa diz assim, coitada, irmão, mas depois ela está falando mal de você para outras pessoas. Então, é melhor entrar no quarto e contar para quem?